Olá pessoal e bem-vindos. Eu sou Maísa Vatan e é um prazer enorme estar aqui com você hoje para conversarmos um pouco sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos e espiritualidade. Hoje nós vamos falar da lição comentada do livro Um Curso em Milagres. Se você quiser mais informações sobre o livro é só visitar o site o100.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Então, antes de começar, eu gostaria de deixar um aviso aqui sobre essa lição, para não ter nenhum tipo de interpretação equivocada. Jesus aqui não está nos falando que para abençoar o mundo, ou que temos o poder para abençoar o mundo e salvar o mundo. Isso vai condizer com tudo que o Curso em Milagre expressa. Lembre que pensamentos, percepção faz a projeção, cria a projeção. E temos que estar muito atento com o conteúdo que a lição quer nos dizer, ou com que Jesus quer que nós compreendemos sobre essa lição. E quando escolhemos aceitar a sua bênção e a sua santidade na nossa mente, quando unimos a nossa mente, nossos pensamentos com o professor Jesus, com o professor Espírito Santo, com o guia da união, do perdão e da reconciliação, esta bênção e essa união irá se estender para o mundo e será isso que nós iremos perceber no mundo. Não é a minha bênção, eu não tenho poder de bênção, mas é o poder da escolha de me unir com o Espírito Santo. Faz com que essa bênção e essa santidade sejam estendidas para o mundo lá fora que eu percebo. A nossa mente atualmente, ela se percebe unida com o guia da separação, com o guia do ego. Então, como eu percebo a minha mente unida ao ego, eu olho para fora e percebo apenas a separação, o pecado, o ataque, a culpa, o medo. Nós nos identificamos com o ego, como seres divididos, com corpos separados que afirmam essa ideia da separação. E nossa missão lá no inconsciente é proteger e preservar essa identidade separada que eu acredito ser, quando eu acreditei na louca ideia de que sou separado de Deus. Então eu preciso proteger a minha identidade e proteger a minha especialidade, que eu sou especial, único e dividido. O propósito desta lição, da lição 37, é de desfazer o ditado que existe no ego, o ditado que existe na nossa mente que está identificada com a separação. Que acredita que minha mente é cheia de pecado, que a minha mente não é santa. Então, tudo que eu percebo, acolho e condeno como separado e dividido. Tudo que eu percebo é apenas um reflexo dessa ideia, da ideia louca da separação. Então, a bênção e a santidade tem apenas a ver com a nossa mente, de desfazer essa crença na ideia da separação e de dar um novo significado e propósito para o mundo que percebemos. O mundo que percebemos está enraizado na escolha da minha mente. Se eu escolho me identificar com o ego ou com a santidade do Espírito Santo. O mundo é apenas um reflexo daquilo que pensamos, da minha mente. Então, lembre que as ideias nunca saem da sua fonte. Fonte e ideias são uno. Não existe como as nossas ideias se serem separadas da fonte de onde elas vieram. Então, é preciso compreender que o nosso mundo percebido é apenas uma imagem projetada da fonte que é a minha mente. Então, tudo que está fora está dentro, na minha mente, primeiramente na escolha que eu fiz em qual professor olhar para o mundo. E isso é muito importante reconhecer. Reconhecer que a fonte nunca está separada da ideia, que são o mesmo. Porque a ideia original que está lá dentro do nosso inconsciente é da separação.
que está presente em todas as nossas mentes, na mente fragmentada e dividida de Cristo. Quando a mente do Filho de Deus teve a louca e pequena ideia que ele é separado de Deus, essa ideia nunca deixou a sua fonte. Ela se manteve na origem. Independente de estar separado ou não, se acredita estar separado ou não, a ideia sempre está junto com a sua fonte. Nós existimos à custa da existência de Deus. Ou seja, eu sacrifiquei Deus na minha mente para existir, para criar algo maior que ele, falar, eu consigo criar melhor que você. Essa é a ideia louca. É a ideia louca que eu crio melhor que Deus, que eu sou melhor que Deus, que eu sou o Pai de Deus. E eu sacrifico a existência dele para criar a minha própria existência. Essa ideia do sacrifício está enraizado no princípio de um ou outro. Ou Deus existe e eu não existo, ou eu existo e Deus não existe. Quando a mente está separada e fragmentada, quando ela acredita nessa separação em bilhões de corpos, a ideia original nunca se separou da sua fonte. A ideia original que é ou eu existo e Deus morre, ou Deus vive e eu morro. Não podemos coexistir na mente. Essa ideia e tudo que foi projetado a partir dessa ideia da separação é o que percebemos como mundo e corpos separados lá fora. Tudo o que eu vejo, experiencio, toco, o cheiro, faz parte de mim, da minha mente. Se eu te excluo e te vejo como separado, isso é apenas uma projeção de como eu me vejo na minha mente, qual a escolha dentro da minha mente que eu escolhi, porque eu me vejo como separado. E acredito na crença da separação, que o Filho de Deus é fragmentado e separado do seu Pai. Então, o curso Milagre vem para que nós podemos tirar as barreiras do medo, para podermos olhar com Jesus para a nossa fonte, a nossa origem original. E não olhar para a ideia louca da separação. Quando nós escolhemos olhar junto com Jesus e compartilhar com ele a sua santidade, é assim que nós percebemos que somos abençoados. Perceber a minha santidade na minha mente, ao escolher o Espírito Santo, ao escolher o professor da expiação, é perceber a santidade que existe em mim. E assim eu percebo a bênção que existe em mim, que se estende e acolhe para o mundo externo. Porque é apenas uma projeção daquilo que eu percebo, apenas uma extensão da escolha da minha mente. O ponto principal dessa lição é que a minha santidade abençoa o mundo, pois o mundo é apenas uma extensão da minha mente. E essa lição, devagar, começa a reverter a ideia equivocada do sacrifício, do princípio um ou outro, ao reconhecer a santidade da mente que compartilhamos e que ela se estende ao mundo. Cuidado dessa lição é que as pessoas têm a tendência a acreditar que quando olha para alguém que você fala assim, essa pessoa me magoou, ou eu estou com raiva dessa pessoa, mas aí eu chego e falo para ela, eu te abençoo e tá tudo bem. Normalmente isso pode ser uma armadilha, porque é preciso reconhecer o erro, a causa, e não o efeito. Jesus não pede que nós abençoamos outras pessoas. Ele pede que nós reconhecemos a santidade que existe na nossa mente, para que essa santidade se estenda como uma bênção. Jesus quer que nós reconhecemos que a nossa percepção do outro tem origem na nossa interpretação equivocada sobre nós mesmos, sobre a nossa mente. Se eu chegar para uma pessoa que me magoou e falar, eu te abençoo, sem primeiro reconhecer o erro da ideia original,
sem que eu reconhecer a ideia da separação que existe em mim, isso é uma armadilha que, ao invés de criar união, cria mais separação. Porque aí eu me coloco no patamar de superior e falo: tá vendo como eu sou bonzinho? Tá vendo como eu sou boazinha? Eu te abençoei. Mas sem olhar para o equívoco, sem olhar para o erro. Eu estou falando: eu te abençoo porque eu tenho o poder de te abençoar, porque nós somos santos. Mas eu não quero ver a parte feia que existe em nós, que nós acreditamos juntos, né? E dessa separação. Então, quando eu falo sem reconhecer o erro, eu crio e reforço e valido a ideia da separação. Por isso que é muito importante que sejamos vigilantes. Existem pensamentos de amor que são uma armadilha para que você continue na ideia da separação. Pois a intenção é querer trazer Deus para a terra, falando que onde Deus está ainda não é o suficiente. E eu tenho a resposta. Eu tenho o poder de saber exatamente o que é necessário. O sem, às vezes, é muito difícil e complexo para algumas pessoas, porque faz a gente olhar para a nossa escuridão, para a nossa ideia insana da separação. E que nós, naquele momento que olhamos para a nossa separação, para o nosso erro e nosso equívoco, sejamos humildes e pedir ajuda e falar: eu não tenho as respostas. Eu não sei, eu preciso de ajuda para passar isso. É importante reconhecer aqui que não existe mundo para ser salvo. Precisamos perceber que o que precisa ser salvo é a crença que existe um mundo lá fora para ser salvo. Todos e todas as mentes estão unidas na santidade de Cristo. Então, se a minha mente, se a sua mente curar-se, ser salva dessa crença, toda filiação cura-se naquele instante. Se eu aprendo a me aceitar, eu ajudo os outros a aprenderem a se aceitar. Aceitar a santidade que existe na mente. Aceitar a ajuda que o Espírito Santo e Jesus nos dá. Então é isso por hoje, eu agradeço muito. E lembre-se de compartilhar com os amigos, com os inimigos. Deixe um comentário se o seu coração sentir. E ainda, para ajudar o canal, dê um like. Então, muito obrigada. Até a próxima lição.